Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Com Direito nas Férias. Eu sou Kizzy Lima, estudante de Direito, e hoje a gente vai falar sobre uma disciplina que ela é a queridinha dos estudantes de Direito. Será que você consegue adivinhar qual é? Se você pensou em Direito Penal, você acertou. Mas, Kizzy, eu pensei em Direito Civil ou Direito Empresarial, que também são minhas queridinhas. Sem problema, a gente também vai falar sobre essas disciplinas em outros momentos, em outros encontros, tá certo? Bom, mas antes da gente começar a falar sobre direito penal, deixa eu trazer alguns avisos para vocês. Essa aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes. Então, a gente vai falar alguns conceitos hoje e quando for na sexta-feira, que vai ser o dia do nosso próximo encontro, a gente vai encerrar essa aula de direito penal. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as segundas, quartas e sextas-feiras de todo esse mês de janeiro. O nosso último encontro está previsto para o dia 29 de janeiro, que a gente vai ter aquela aula de encerramento que vai trazer também a aula de Direito Civil. Então, não perca, continue acompanhando com a gente. Se você não conseguiu assistir a primeira aula, corre, assiste, que já está disponível, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar com a nossa aula de Direito Penal. Gente, eu já vou adiantando para vocês que a aula tá incrível, tá bem dinâmica, trouxe conceitos bem enxutos, bem objetivos, claros, só para servir de revisão mesmo, para que a gente consiga revisar bem esses conceitos importantes do direito penal, certo? Então, vamos lá. E outra coisa também, pega papel, pega caneta, seu vadimécum, Código Penal, porque a gente também vai fazer alguma leitura a respeito da lei, alguns artigos do Código Penal, certo? Mas deixa eu apresentar para vocês, olha aqui, eu fiz um mapa mental, coloquei alguns tópicos bem importantes que a gente vai trabalhar na aula de hoje, certo? Então, bora lá. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, hashtag bora aprender. Gente, vamos primeiro começar falando sobre o conceito. Deixa eu só trazer mais para cá. Pronto, aqui. Centralizar bem para você poder enxergar e acompanhar. Vamos trazer o conceito de direito penal. Para você, o que é o direito penal? Na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre introdução ao estudo do direito e eu trouxe alguns conceitos, entre eles o conceito de direito. E hoje, a gente vai trazer o conceito de direito penal. Para você, o que é o direito penal? Bem, eu trouxe aqui um conceito que o direito penal ele é um conjunto de normas jurídico-públicas que define certas condutas como infração, delitos ou contravenções, associando-lhes penas ou medidas de segurança. E o que seriam esses delitos ou essas contravenções? Vamos também falar aqui sobre o conceito de cada um deles. Crime ou delito, que é sinônimo, são infrações mais graves, é uma infração mais grave. A pena é de detenção ou reclusão, conforme um exemplo do artigo 157 do Código Penal, que é roubo, certo? Isso seria considerado um crime ou um delito, infração mais grave. Um outro exemplo, homicídio, por exemplo, né? E o que seriam as contravenções? O que é contravenção? Contravenção é uma infração menos grave. E aí as penas elas podem ser penas pecuniárias, como por exemplo multas ou prisão simples. Um exemplo, perturbação do trabalho ou do sossego alheio, que é o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Aquele seu vizinho barulhento, que às vezes não deixa você dormir, liga o som bem alto, pronto. Aquilo que ele faz é uma perturbação e está enquadrado como uma contravenção penal, que é aquela infração mais branda, menos grave. Certo? Então, bora lá, bora avançar. E quando a gente fala de direito penal, é interessante que a gente também traga um conceito de normas penais. As normas penais, elas se comportam de dois tipos. Elas podem ser consideradas norma penal incriminadora. E aí, essa norma penal incriminadora, ela vai descrever a infração penal e estabelecer a pena. Por exemplo, o artigo 155 do Código Penal, ele vai falar assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui ele traz o conceito de uma infração, no caso, o furto. Então, isso seria considerado, esse artigo, por exemplo, considerado uma norma penal incriminadora, porque aqui
está descrevendo qual é a infração penal, qual é a conduta ilícita, no caso furto, e qual é a pena para quem furtar, ou seja, pena de reclusão de 1 a 4 anos, certo? E o que seria a norma penal não incriminadora? A norma penal não incriminadora, diferente da norma penal incriminadora, ela não descreve infrações e nem estabelece penas, que é o exemplo, o artigo 59 do Código Penal. Deixa eu ler aqui para vocês. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, às circunstâncias, consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí ele vai trazer os incisos que, no caso, ele não está descrevendo aí qual é a infração, e sim alguns requisitos. As penas aplicáveis dentro das cominadas, a quantidade de pena, o regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, se cabível. Então, você conseguiu identificar a diferença entre a norma penal incriminadora e a não incriminadora? A não incriminadora, ela não vai estabelecer não vai descrever qual é a infração. E sim, ela vai trazer uma série de requisitos em que o magistrado, o juiz, ele vai analisar e aí ele vai aplicar a pena ou o tipo de medida protetiva que ele achar conveniente conforme todos aqueles elementos que ele vai analisar, que ele irá julgar, certo? Então, essa é a diferença entre essas duas normas. Bem tranquilo, né? Então, bora avançar. Vamos agora para o próximo tópico, que é falar sobre a função do direito penal. Gente, a função do direito penal são duas. Primeiro, a função da tutela jurídica. E o que seria essa função de tutela jurídica? Seria defender os direitos dos seus tutelados. Ou seja, quem possui essa função de tutela jurídica? O Estado. O Estado, ele tem atividade jurisdicional, ou seja, de aplicar o direito em um caso concreto. E aí, essa tutela, ela vai defender os direitos de seus tutelados. E quem são esses tutelados? Somos nós, a sociedade. Já a função protetiva, ela vai proteger os valores fundamentais dos cidadãos. É muito importante também a gente falar sobre um tipo de princípio, já adiantando para vocês, porque a gente vai falar sobre princípios, mas isso vai ser na próxima aula, que a gente vai encerrar o direito penal. Mas é importante a gente falar um pouco sobre o princípio da fragmentariedade, porque o direito penal, ele vai proteger bens jurídicos. O que seriam os bens jurídicos? Seriam os valores, sejam eles materiais ou imateriais, que são objeto de uma relação jurídica. Só que esses bens jurídicos, nem todos vão ser tutelados, ou seja, protegidos pelo direito penal. Por quê? Porque o direito penal, ele é considerado como uma última ratio, ou seja, ele só pode ser aplicado quando imprescindível, quando todos os outros ramos do direito não puder proteger esse bem jurídico. E quais seriam esses bens jurídicos que são tutelados, protegidos pelo direito penal? Por exemplo, a vida, a liberdade, são bens jurídicos de valores imensuráveis, de valores de maior valor, vamos assim dizer, mais valorativos. Então, esses bens jurídicos, esses sim vão ser protegidos pelo direito penal, que são considerados esses valores fundamentais do cidadão. Certo? Entendido? Ótimo. Então, agora vamos avançar para falar um pouquinho sobre a relação do direito penal com as outras ciências jurídicas. Como a gente viu na primeira aula de introdução ao estudo do direito, eu falei que o direito, ele é uma ciência social aplicada, mas ele tem uma certa interdisciplinariedade. E o que é isso? Ele se relaciona com outros ramos do direito, com outros ramos das ciências sociais também. Da mesma forma como o direito penal, ele também se relaciona com outras ciências jurídicas. E quais seriam essas ciências jurídicas? Bom, são três. A primeira são as ciências fundamentais. Nas ciências fundamentais, nós temos como exemplo a filosofia, a sociologia. Já as ciências jurídicas auxiliares seria a medicina legal, a criminalística, a psiquiatria forense. E temos também as ciências criminológicas, que nesse caso seria criminologia e antropologia. São essas ciências jurídicas que também se relacionam com o direito penal.
Porém, o direito penal ele também se relaciona com outros ramos do direito. Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. Ele se relaciona com o direito constitucional, conforme o artigo 5º, o inciso 42 e 43, que vai falar sobre crime de racismo, vai falar de tortura, certo? O direito administrativo, crimes praticados por agentes públicos, conforme o artigo 312 a 323 do Código Penal. Porém, ele também vai se relacionar com outros ramos, que eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso o nosso mapa, mas o direito penal ele também se relaciona com o direito civil, com o direito tributário, direito financeiro, direito processual penal, tudo aquilo que tem a ver com infrações penais. Todos aqueles ramos do direito que tiverem alguma infração, por exemplo, sonegação de impostos, né? Tudo isso vai ser abarcado também pelo direito penal, certo? Então, essa é a relação que o direito penal ele vai ter com outros ramos do direito. Joinha? Entendido? Então, bora agora para um próximo conceito bastante importante, que são as fontes do direito penal. Gente, antes da gente falar sobre as fontes, eu abri aqui para vocês para a gente mostrar aqui o que são essas fontes. É importante a gente lembrar desse conceito de fonte do direito. Fonte do direito é o lugar de onde o direito surge, de onde o direito brota, de onde o direito nasce. Quando a gente fala de fonte do direito, a gente tem que levar em consideração dois sentidos. O seu local de origem, que é exatamente de onde o direito surge, de onde o direito nasce, e também o seu sentido, a sua forma de manifestação, como é que o direito ele vai se manifestar, como é que o direito ele vai ser aplicado, certo? E as fontes do direito penal, qual seria? São duas, fontes materiais, fontes formais, se dividem dessas duas formas. E o que seriam essas fontes materiais? Fontes materiais são as fontes de produção, elas vão abranger a gênese, ou seja, o início. Por exemplo, o Estado. Beber uma aguinha aqui para garganta não falhar. Então, como exemplo de fontes materiais, o Estado. O Estado, conforme o artigo 22 da Constituição Federal, vai dizer, esse artigo vai dizer que o Estado, ou seja, a União, ela é a única que vai criar tipos penais. Certo? Então, é uma atribuição do próprio Estado de criar esses tipos penais, é a única fonte do direito penal. É considerado como a única fonte do direito penal o Estado, como essa fonte material. Já as fontes formais, são as fontes de conhecimento, também chamadas de fonte de cognição. E elas vão ser divididas em duas partes, de duas formas: fontes imediatas e fontes mediatas. Fontes imediatas, por quê? Porque elas por si só são capazes de aplicar o direito, de gerar o direito. Já as fontes imediatas, elas por si só não trazem os fatos necessários para que o direito ele seja logo produzido, logo aplicado. Elas precisam, como já a palavra me fala, mediatas, elas mediam para que esses fatos possam gerar e produzir esse direito. As fontes imediatas, como por exemplo, nós temos as leis, os tratados e convenções e as normas legais. Já as fontes imediatas, a gente tem como exemplo os costumes, os princípios gerais do direito, a jurisprudência e a doutrina. Eu não vou explicar cada um desses conceitos para a aula não ficar muito extensa, mas a gente vai ter outros encontros, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos em teoria geral do direito e em direito civil, certo? Mas é importante que você entenda que esses exemplos aqui fazem parte das fontes imediatas, das fontes formais do direito penal, certo? Joinha? Então vamos lá, vamos para o próximo tópico. A gente agora vai fazer uma breve digressão histórica. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do direito penal no Brasil. Certo? É muito importante a gente trazer esse enfoque histórico para que a gente consiga entender como é que era o direito penal em tempos primitivos e como é que ele se desenvolveu, evoluiu e chegou a ser o que ele é hoje, que nós estudamos e conhecemos. Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns momentos históricos. O primeiro deles fala sobre o primeiro direito penal. Você sabe qual foi o primeiro direito penal que nós tivemos?
Bem, se você pensou no direito indígena, você acertou. O nosso primeiro direito penal foi o direito indígena e ele se baseava nos costumes. Como nós bem sabemos, antes de Cabral chegar aqui e descobrir o Brasil já era povoado por tribos indígenas. E esses índios, eles tinham seus costumes, tinham suas tradições, tinham seus próprios regramentos. E esses regramentos que eram passados de pai para filho e era produzido de forma oral, certo? Não havia ainda a escrita. O direito ele não era um direito positivado, era um direito consuetudinário, que era aquele direito baseado justamente nos costumes, nas crenças. E aí, com a chegada dos portugueses ao Brasil, começou a surgir no Brasil as ordenações portuguesas, que foi um dos primeiros sistemas jurídicos que nós tivemos. E aí, essas ordenações portuguesas foram 3. As leis afoncinas, as ordenações afoncinas, que ficaram vigentes de 1446 a 1514. Depois vieram as manuelinas, que ficaram vigentes de 1521 a 1595. E, por fim, as filipinas, de 1603 a 1830. Então, essas ordenações portuguesas, elas vigeram no Brasil durante o Brasil colônia. E com a proclamação do Império, com o Brasil Império, né, surgiu a primeira Constituição do Brasil, em 1824. Já em 1830, surgiu o primeiro Código Criminal, no período do Brasil Império. E aí, com o advento da proclamação da República, com a abolição da escravidão, surgiu o Código Penal da República em 1890. E houve um marco muito importante desse código, porque ele aboliu a pena de morte, que antigamente, antes desse período, ainda era aceita, ainda era praticada. E depois desse período, surgiu o Código Penal de 1940, que está vigente até os dias atuais. E é interessante que esse Código Penal, ele surge justamente em pleno Estado Novo, em que Getúlio Vargas ainda governava o Brasil. E depois desse período de 1940, o Código Penal ele sofreu sim várias reformas, modificações, inclusive quando surgiu a Constituição de 1988, que ele também ganhou várias outras modificações até os dias atuais. Nosso Código Penal brasileiro, que nós utilizamos, né, nosso vade-mecum, certo? Então a gente fez essa breve digressão pela história só para a gente entender um pouquinho dessa evolução. Então a gente conclui indo para um próximo tópico, falando agora sobre a lei penal no espaço. Gente, quando a gente fala de lei penal do espaço, é preciso que a gente considere 3 perguntas, que a gente tente responder 3 perguntas. Primeiro, onde ocorreu o crime? E aí a gente vai trazer qual é o lugar do crime. E esse lugar do crime, ele vai abarcar 3 teorias, ele vai abranger 3 teorias. A primeira que é a da atividade, que aí eu vou ler para vocês aqui no Código Penal, o artigo 4º, vai dizer assim: considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, certo? Então aqui seria a teoria da atividade. Já do resultado, é onde se foi produzido aquele comportamento. E a teoria da ambiguidade, ela vai juntar as duas. A teoria tanto da atividade ou do resultado, que vai dizer que o crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. E com relação à lei, qual a lei aplicar? Por exemplo, a lei brasileira. E aí a gente vai ter no artigo 5º, no artigo 7º, os conceitos de territorialidade e extraterritorialidade, que vai falar que a lei brasileira vai ser aplicada em todo o território brasileiro, vai trazer também alguns requisitos, que depois é interessante que você leia esses 2 artigos para você entender melhor. E nessa seara do extraterritorialidade, vai trazer também que vai ficar sujeitos à lei brasileira, embora que seja cometido no estrangeiro, e aí ele vai trazer
quais são esses crimes que, mesmo que sejam praticados no estrangeiro, eles vão ser amparados pela lei brasileira. Então, é bem interessante que você depois faça uma leitura sobre esse artigo 7º para você entender direitinho, certo? Então, vamos lá. E com relação... E como fazer? Como aplicar essa lei? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo do crime, como a gente já leu aqui a teoria da atividade, que é o artigo 4º, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. E eu trouxe um mnemônico que o professor Adelso Silva, foi meu professor de Direito Penal 1, ele trouxe um mnemônico bem interessante na aula, que é justamente o luta, para você não confundir o lugar e o tempo da atividade, né? E o tempo do crime, na realidade. Luta porque o lugar, que é a ambiguidade, que é essa teoria mista. E o tempo, que é o tempo do crime, que seria a atividade, certo? Então, com isso, a gente conclui esse tópico. E vamos agora falar um pouquinho sobre a teoria do crime. Teoria do crime. Teoria do crime, ele vai tratar dos elementos para que seja constituído um crime, para que uma conduta ela seja considerada como um crime. E nessa teoria, na realidade, ela abarca 3 teorias, que são a bipartida, também chamada bipartide, a tripartida e a quadripartida. Então, a gente vai falar sobre cada uma delas agora. A teoria bipartida, ela vai dizer o quê? Que considera-se crime esses 2 elementos, fato típico e antijurídico. O fato típico é aquele comportamento que pode ser tanto positivo ou negativo. Para ser considerado um crime, esse fato típico tem que ser um fato típico negativo, algo que contraria o ordenamento jurídico. Antijurídico, justamente, porque é aquele comportamento que vai de encontro com o ordenamento jurídico, que vai contra as regras que constam lá no ordenamento jurídico. Por exemplo, furtar, você subtrair para si uma coisa alheia. Isso é algo antijurídico, porque vai de encontro com a norma jurídica. É aquela conduta reprovável. A tripartida. A tripartida, ela vai trazer um tripé. Ela vai dizer que o crime só vai ser considerado um crime se ele for um fato típico, antijurídico e culpável, ou seja, se aquele comportamento ele for passível de alguma punição, de alguma repreensão. E é importante a gente relembrar que essa teoria tripartida é a teoria adotada no Brasil. Já a quadripartida, ele vai trazer um 4º elemento. Além do fato típico, antijurídico e culpável, ele vai trazer um outro elemento chamado de punível. Aquele fato que precisa ser, que merece uma sanção, que merece uma punição, uma pena, precisa ser atribuída uma pena a esse tipo de comportamento, certo? Tranquilo? Então, são esses elementos aqui, dependendo de qual teoria você estiver tratando, é que vai dizer, olha, para ser considerado um crime, vai ter que se levar em consideração se ele é um fato típico, antijurídico, no caso da bipartida. Então, são essas relações que a teoria do crime ela vai falar, ela vai abarcar. E é interessante também a gente falar que quando se trata de crime, tem outros elementos que também são levados em consideração. O sujeito, a conduta, o nexo de causalidade e entre outros aspectos, certo? Então, gente, a aula de hoje ela vai ser um pouco menos extensa, porque realmente eu só trouxe apenas alguns conceitos para a gente debater. A próxima aula já vai ter um pouquinho mais de conteúdo, porque a gente vai falar sobre os princípios do direito penal, a gente vai também trazer o intercrimes, relembrar o que é o intercrimes, a gente vai falar também sobre inimputabilidade, crime, dolo, culpa, tentativa. Então, eu vou trazer mais exemplos, vou trazer alguns conceitos de forma mais prática para a gente poder relembrar, certo? Então, eu agradeço muito a vocês aqui as referências bibliográficas, de onde eu retirei todos esses conceitos que eu trouxe para vocês, certo? Então, eu quero encerrar a aula de hoje agradecendo a você
por ter assistido, tá? Desculpa o nervosismo, se eu falei muito rápido, mas é isso. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo e vai melhorando. Então eu agradeço, peço que continue acompanhando a nossa série. Tá só começando, ainda tem muitos encontros pela frente. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas da área jurídica e vamos juntos construir o conhecimento com direito nas férias. Forte abraço e até a próxima!